Nós começamos a partir de hoje uma série muito especial, a série do sino Vox Patris. Vox Patris significa a voz do Pai. E nós queremos realmente ouvir esse ecoar do chamado de Deus em Trindade e também em nossos corações. Você sabe que para a fabricação de um sino, nós vamos mostrar o passo a passo desta construção que já foi realizada e também mostrar toda a realidade do transporte que nós precisamos para trazer o sino, sua chegada ao Brasil, que passará por alguns estados do país, até chegar no coração do estado de Goiás, em Trindade. Toda essa logística, toda essa estratégia para que ele chegue por aqui, você acompanha aqui nessa série. E hoje a gente começa falando sobre a importância do sino na igreja. Quando começou essa tradição e qual é a importância na liturgia? A origem do som sagrado. E é aqui no campanário da Igreja do Rosário, na cidade de Goiás, que nós encontramos o Frei Cristiano, que é da Ordem dos Frades Pregadores, e vai explicar para a gente a origem dos sinos para a igreja. Bom, a origem dos sinos ela remonta à antiguidade, o início da Idade Média. O sino ele tem um significado do chamado que Deus convoca do povo para a Assembleia Litúrgica. Ele tem uma função social e uma função religiosa. A função social de convocação, de chamado, de advertência, de transmitir mensagens, e a função religiosa que o sino demonstra pelo bronze que ele é tocado, a voz de Deus que chama os seus fiéis para o ato de adoração e o ato de louvor. Os sinos também são usados para, por exemplo, anúncio de morte, festa, alegria, eleição do Papa, por exemplo, o sino toca quando o Papa é eleito, também ele toca quando o Papa ele morre. Ele tem essa função social de anunciar eventos e tem a função religiosa e espiritual, também quando ele é tocado, que é esse sinal da convocação do povo para o ato de adoração a Deus, a convocação do povo para constituir a Assembleia Litúrgica. Ele é uma vocação. O sino ele é vocacional, ele chama, ele atrai, traz as pessoas para junto de Deus. Os sinos sempre estiveram presentes como uma ponte entre o sagrado e o humano. No Antigo Testamento, ele surge nas vestimentas, onde no capítulo 28 de Êxodo, traz instruções divinas como designar e consagrar os sacerdotes, e os sinos eram parte desta consagração. Na parte inferior, em volta da barra, farás romãs de púrpura, violeta, vermelha e carmesim, alternando-as com campainha de ouro. Ao entrar no santuário, na presença do Senhor, e ao sair, se ouvirá o sonido, e ele não morrerá. Os sinos, eles já são, os trabalhos de instrumento de bronze, eles já são instrumentos que eram utilizados aí por outras instituições, do Estado romano, daquela sociedade, por exemplo, outras sociedades orientais. Então, colocando esse instrumento que antes era um instrumento somente para chamadas de natureza social, para convocar para alguma coisa, para anunciar mais ou menos o horário que seria o horário do dia, para anunciar a chegada de algum político importante, ou seja, algo que ditava o dia a dia da sociedade com seu som, ele passa a ser ressignificado no sentido de convocação
do povo para a Assembleia Litúrgica. Desde o Antigo Testamento, a gente pode observar nos Salmos os símbolos sonoros, as harpas, as liras, outros instrumentos, os tambores que convocavam as pessoas para a Assembleia Litúrgica, para a celebração do templo. Depois, é óbvio, no Evangelho, no período já do Novo Testamento, aí nós já temos o sentido do sino, que já mais falando já no final da Antiguidade, começo da Idade Média, quando a igreja estava mais estruturada, fora das perseguições, quando ela passa a ter a possibilidade de um culto oficial livre, sem perseguição, sem precisar de medo, o sino ele passa a ser essa expressão pública da igreja frente à sociedade, da igreja que convoca o povo para a Assembleia. E agora nós estamos na Igreja São Francisco de Paula, ainda na cidade de Goiás. Eu estou aqui ao lado do Vinícius, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre a sua função aqui na igreja. Minha função é como provedor da Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus Paz, uma irmandade de 1745, que esse ano completa seus 280 anos, e a mais antiga da cidade e é uma das mais antigas do estado. Nós estamos aqui em frente à Torre do Sino. Esse sino que é o maior do estado de Goiás, é isso mesmo? Hoje é o maior, tem 556 quilos, nós descobrimos recentemente. E esse ano ele está completando 100 anos. Ele chegou a Goiás em 1925, que foi adquirido pela Irmandade, o provedor na época, Dr. Agenor de Alves de Castro, que adquiriu esse sino para a Irmandade. Foi batizado em 1925 por Monsenhor Confúcio Amorim e ele recebeu o nome de Sino dos Passos. A principal função dele é chamar o povo para a missa, para a oração, para as rezas, as novenas. Enquanto esse sino pesa mais de 500 quilos, nós teremos em Trindade um sino com mais de 50 toneladas, presente no Santuário Basílica, no novo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Olha, imagina só, aqui é 500 quilos, imagina a altura, 4 metros de altura que nós teremos presentes, de presença desse sino Vox Patris em Goiás. Me fala uma coisa, o badalar do sino muda conforme a comunicação que você quer fazer. Sim, quando falece um irmão da Irmandade, é um toque. Quando falece uma irmã, é o toque. Quando é um toque para a missa, ele geralmente dobra, sabe? E a gente pode ouvir para poder diferenciar, mostrar para quem está em casa? Sim, vamos ouvir agora. Então vamos lá. Esse primeiro é o quê? Falecimento de um irmão, homem. Esse é o toque quando falece o irmão. Quando é uma mulher, uma irmã, a gente inicia com esse menor. E completa com o maior. Esse é o toque quando falece o irmão ou irmã daqui da Irmandade.
Aqui nós estamos vendo alguns sinos. Eles têm funções diferentes? E quantos sinos tem por aqui no campanário? Aqui na Igreja do Rosário nós temos 6 sinos. Cada um tem um nome: São Pedro, São Paulo, São José, Nossa Senhora do Rosário, São Domingos e Santa Luzia. O São Pedro e o São Paulo, ele e o São José, eles estão ligados ao relógio da igreja. Funciona 24 horas por dia, o relógio é um relógio de corda, mecânico, de origem inglesa. O São Pedro e São Paulo, ele toca de 15 em 15 minutos. E o São José, ele toca a hora cheia. Então, cada hora cheia, ele toca a quantidade, as badaladas da quantidade de horas do dia. 24 horas por dia aqui na cidade. Depois nós temos os outros sinos. Nossa Senhora do Rosário, São Domingos e Santa Luzia, que são os que são tocados para os ofícios litúrgicos da igreja, os chamados de missa, e a hora do Ângelus que nós tocamos. Para as missas feriais, nós tocamos o São Domingos e o Santa Luzia. E para os dias de domingo, festas e solenidades, aí tocamos os 3, o Nossa Senhora do Rosário e o Santa Luzia e o São Domingos. E além disso, da função de chamar para os ofícios religiosos e para o toque do Ângelus, eles também servem para aviso funerário da cidade. Sim, o sino, ele tem um sentido litúrgico também musical. Inclusive aqui na Igreja do Rosário, esses sinos, ele tinha uma escala musical para ser tocado. Ele podia ser tocado, tocava Ave Maria, tocava outras músicas, né? Ele tem um sentido litúrgico. Os sinos, eles representam também a voz dos anjos, que vem adorar, vem chamar a Deus. Toda vez que o sino aqui na cidade toca, as pessoas, elas são remetidas a Deus. Principalmente dessa igreja Nossa Senhora do Rosário, a hora do Ângelus, a hora da Anunciação. Então, esse som não é simplesmente um barulho como outros que nós escutamos pela rua, mas é um barulho que faz a pessoa sentar, concentrar e elevar o seu pensamento, a sua oração a Deus. A importância do sino para a Igreja Católica? Olha, primeiro espiritualmente, né? Porque o sino, ele além de ser, ele recebe uma bênção própria, recebe o batismo pelo bispo, pelo pároco, né? Na época, e a missão dele é congregar o povo. E onde o pessoal escuta esse sino, ele já fica, o pessoal se põe em oração, né? Geralmente toca 6 horas da manhã, ou meio-dia, ou 6 horas da tarde, é a hora do Ângelus. O sino com esse som que vai e espalha pelo ambiente, tem essa função de amalgamar e trazer a comunidade para junto de si. A importância do sino é congregar o povo em oração. É a voz do Pai, né? É a voz do Pai. Então, é o Pai que reúne os filhos, né? Convida os filhos à oração, à presença e vir à casa dele, né? Seja nas grandes cidades ou nos pequenos vilarejos, o sino ainda é uma língua universal. Ele fala de fé, solidariedade e da esperança que nunca se cala. E assim continuamos nossa jornada pelos ecos do passado e do presente, na espera pelo sino Vox Patris, a voz do Pai.